Meu irmãos, nessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre a fé e a esperança nas promessas de Deus. E eu peguei essa história de Abraão e Isaac, que é bastante conhecida por nós, né? E Abraão, ele é conhecido por muitos feitos, pelas obras que ele fez, pelos altares que ele construiu para o Senhor, pela fidelidade dele pela palavra de Deus, mas principalmente pela fé que ele tinha em Deus. E hoje, nesse capítulo, a gente vai ver um pouquinho do que ele passou ali naquele momento, quando Deus deu uma ordem para ele, e que a gente possa entender o que ele passou e que a gente possa refletir um pouquinho sobre essa história. Então, tem uma certa história, para a gente poder iniciar, de um rei que lá no seu reinado ele decretou uma lei que todos que roubassem deveriam arrancar os 2 olhos de quem roubasse. Então, durante muito tempo ali, não havia roubo, as cadeias lá eram vazias, quase não acontecia nada. Às vezes tinha uma briguinha ou outra, mas era coisa que não dava problema. E por muito tempo foi assim, até que um dia esses servos do rei vieram até ele e falaram que encontraram um jovem roubando. Só que esse jovem que estava roubando era o filho do rei, era o príncipe daquele reino. E então ali aqueles servos falaram com ele e falaram: a lei diz que é para arrancar os 2 olhos. E eu não sou pai ainda, mas os irmãos que estão aqui, que são pais, que são mães, pensem um pouco nessa parte. Ele naquele momento ele era rei e pai ao mesmo tempo. Se fosse nós nessa situação, como que nós iríamos agir? Então esse rei ele ficou refletindo um pouco, pensando, porque se ele pede para arrancar os 2 olhos do filho dele, aquele povo ia olhar e falar: esse rei não tem dó nem do filho dele, quem dirá de nós? Agora, se o rei pega e fala: não vai arrancar os olhos dele, quer livrar ele, as pessoas poderiam olhar ali e falar assim: então a lei serve se fosse filho de tal pessoa e de tal pessoa, só que como é filho dele não serve. Só que aquele rei então ele olhou para os seus servos e disse assim: a palavra de um rei não volta atrás, a lei pede 2 olhos, então é 2 olhos que ela vai ter. Pode arrancar os meus 2 olhos e a lei vai ter o que ela quer. Então ali aquele pai naquele momento, pelo amor ao filho dele, ele pediu que arrancasse os seus 2 olhos para não ver o filho dele sofrer. E aí a gente pega essa situação e traz para as nossas vidas. Como será que Abraão se sentiu ali naquele momento, tendo que levar o próprio filho para entregar em holocausto a Deus? E aí a gente vai discorrer nesse capítulo, para a gente tentar entender um pouco de cada parte e a gente poder refletir sobre isso. Ali no primeiro verso e no segundo, diz assim: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. A primeira coisa que a gente pode observar aqui é que quando Deus deu essa ordem para Abraão, ele em momento algum ele questionou, ou ele disse que não iria fazer, ou ele ficou murmurando, reclamando. Ele apenas escutou o que Deus pediu e ele foi e executou. E a primeira coisa que nós podemos tirar é: será que quando nós escutamos a voz de Deus falar conosco, nós estamos fazendo o que Ele pede? Ou nós estamos com medo de fazer? Ou nós estamos pensando que ainda não é a hora de fazer? Ou a gente está questionando, murmurando? Será que nós estamos tomando atitude assim que Deus fala conosco? Porque existem 2 pontos.
Muitas vezes da nossa natureza, a gente pede algo para Deus sem querer que Ele fale o que a gente quer escutar. Só que muitas vezes não é assim. Então, muitas vezes, quando a gente pede para abrir uma porta de emprego, a gente precisa ter o discernimento que Deus não vai abrir uma porta de emprego para a gente que vai afastar a gente dele. Ele nunca vai fazer isso com a gente. Deus, para nós que somos mais novos, Deus nunca vai dar uma namorada para a gente que vai pegar a gente e tirar de dentro da igreja, tirar de dentro dos caminhos de Deus. Ele nunca vai fazer isso. Então a gente precisa entender quando a gente pedir algo que não é da forma que a gente quer, mas sim da forma que Deus quer fazer. Muitos amigos, muitas pessoas não convém para a gente estar ali próximo. Às vezes as pessoas se juntam para falar mal do outro, às vezes as pessoas se juntam para zombar dos outros, ou então convidam a gente para ir para lugares que não convém a gente estar. Mas será que Deus já não está falando com a gente que a gente precisa se afastar, que a gente precisa deixar essas pessoas para lá e seguir os seus caminhos? Então a gente precisa escutar a voz de Deus e assim que Ele falar com a gente agir. Seja o que a gente quer ou não, a gente precisa fazer. E a gente precisa ter esse mesmo toque, esse mesmo sentido, para quando Deus toca no nosso coração e na nossa mente para fazer alguma coisa boa. Então muitas vezes a gente está andando na rua, por exemplo, a gente está desligado, a gente está pensando em um monte de coisa. Mas parece que quando a gente está olhando, a gente olha para alguma pessoa e a gente fixa o olhar naquela pessoa. Às vezes você fica olhando para a pessoa, você não entende, mas ali Deus já tocou em você, talvez aquela pessoa precisa que você dê pelo menos um bom dia para ela, ou ela está precisando de alguma ajuda, está precisando escutar alguma coisa. E será que quando Deus toca no nosso coração para fazer uma coisa boa, para ajudar outra pessoa, será que a gente está fazendo isso? Nós precisamos tomar o posicionamento de ir lá e fazer. Muitas vezes a gente pregar para alguma pessoa. Eu tenho eu não sei se com os irmãos é assim, mas eu acredito que Deus ele usa as pessoas para falar com a gente, mas muitas vezes Ele mesmo fala com a gente não em sentido de falar, mas Ele faz a gente sentir alguma coisa. Quando eu trabalhei no Rosário em 2019, ali um pouco antes da pandemia, dando aula para os alunos, infelizmente a juventude de hoje, o pessoal que é um pouco mais novo que eu, sofre muito com essa questão de ansiedade, de depressão. E ali eu acredito que Deus muitas vezes ele ficava me incomodando para falar com algumas pessoas. Eu nem sabia o que a pessoa estava passando, se ela queria conversar. E às vezes eu ia lá só brincar, só cumprimentar com a pessoa para passar por ela. E muitas vezes ali desabafavam comigo, falavam de situações que acabavam vivendo em casa. Então a primeira coisa que a gente pode tirar aqui que Abraão fez e a gente precisa fazer é assim que nós ouvirmos a voz de Deus falar com a gente se posicionar e já ir fazer. Porque se Ele pediu para fazer é porque a gente tem que fazer. Seja uma coisa que a gente queira ou que a gente não queira, a gente precisa fazer. E dando sequência, eu vou estar lendo aqui os versículos e a gente vai comentando sobre. Então, versículo 3 em diante ali. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento e levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, e disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. As brasas e as lenhas estão aqui, disse Isaque, mas onde estão o cordeiro para o holocausto? Então Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E
e os dois continuaram a caminhar. Nessa parte, a gente pode ver que quando Deus falou com Abraão para ele fazer as coisas, em nenhum momento ele pensou em voltar para trás, em nenhum momento ele pensou em desistir. Diz que na manhã seguinte ele pegou e estava fazendo as coisas, arrumando o jumento, cortando a lenha e fazendo as coisas para ir até o monte. E se a gente parar para pensar, como será que estava o coração de Abraão neste momento? Pensando que ele estava arrumando todas essas coisas para levar o seu filho em holocausto e sabendo que ele não iria voltar com o seu filho. Só que na verdade não é bem assim se a gente parar para ver. Porque nessa hora Abraão ele demonstra a fé que ele tinha em Deus e a confiança que ele tinha nas promessas que Deus fez para ele. Se nós olharmos, eu vou ler o versículo restante aqui, e aí eu volto para a gente ver duas situações onde Abraão demonstra a sua fé e demonstra a confiança que ele tinha em Deus. No versículo 9 em diante vai falar: quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele e arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então ele estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque em momento algum negou seu filho, o seu único filho. Então Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Aqui nesse momento, a primeira demonstração de fé de Abraão é a seguinte: quando ele fala para os seus servos ficarem lá, ele saiu junto com Isaque e subiu para o monte. Deus já havia falado que era para ele oferecer Isaque em holocausto. Então ele sabia que ele poderia não voltar com Isaque de lá. Mas mesmo assim ele falou para os servos deles: eu e o rapaz iremos adorar, e assim que terminar voltaremos. Então a fé dele era tão grande que ele sabia que, pelo menos eu penso dessa forma, interpretando, que na cabeça dele, mesmo se ele fosse até o fim e sacrificasse o filho dele, Deus poderia lhe ressuscitar. Porque a fé dele era tão grande que em nenhum momento ele falou que iria voltar sozinho. Ele já falou que ele iria ir e voltar junto com o rapaz. E aí foi a primeira demonstração de fé que ele tinha na promessa que Deus tinha feito. E Isaque, ele era o filho da promessa. Ele tinha coisas para fazer, ele tinha promessas de Deus na vida dele. Então ali não ia acabar a vida dele. E Abraão, ele sabia disso, e por isso a confiança dele também foi grande nas promessas que Deus tinha. E se a gente parar para observar, quanto mais a gente demonstra fé, mais fidelidade, mais confiança nas promessas de Deus, mais firme nós ficamos e mais confiante nós temos para fazer as coisas. E aí há uma parte importante que eu fiz algumas pesquisas, eu vi alguns vídeos e eu consegui fazer essa ligação. Eu vou ler aqui Lucas 24 e 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Então essas foram as últimas palavras de Jesus Cristo quando ele foi crucificado. Então ele passou por toda a humilhação, toda a zombaria, até ele ser crucificado e ser morto ali naquela cruz. A relação que eu faço de uma história com a outra. Aqui com Abraão e Isaque, Deus já estava demonstrando para nós o que ele iria fazer lá na frente. É só nós alterarmos as peças que estão, as coisas que estão acontecendo e as pessoas. É só nós alterarmos o monte pela cruz, Abraão
estava ali naquele momento representando Deus, Isaac somos nós e o cordeiro é Jesus. Olha quão forte é isso. No monte, na cruz, era para nós sermos crucificados, era para nós estarmos ali. Mas nas duas situações, não fomos nós. Foi o cordeiro que foi crucificado no nosso lugar e pagou pelos nossos pecados. A diferença é que ali, o cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac, foi um holocausto, foi um sacrifício provisório, até chegar em Jesus. E esse sacrifício é eterno. O sangue que foi derramado ali na cruz foi por mim, foi por você. E ali, Jesus não acabou a história por ali. Se fosse para parar por ali, não seria um final de esperança e de fé para nós. Porque a história nos mostra desde lá de trás o que iria acontecer aqui na frente. Mas depois do terceiro dia a gente vê que Jesus ressuscitou e hoje Ele está lá no céu com Deus, ao lado de Deus, sendo nosso advogado e julgando pelas nossas causas até a sua volta. Então são várias lições que a gente pode tirar dessa história. Nós não podemos perder as esperanças nas promessas que Deus tem. Nós precisamos ter fé e acreditar que se Deus prometeu, Ele vai fazer. E nós devemos obedecer às ordens. Se Deus manda nós fazermos algo, vamos fazer. Se Deus pede para que não façamos algo, também não vamos fazer. Essa é a palavra que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que Deus venha falar cada vez mais com cada um de nós. Amém?